Exatamente, eles são exatamente. É isso aí, é isso, ponto, acabou. Sacou? Então, isso é um absurdo, cara. Pô, olha a Michelle aí, gente. Seja bem-vinda, Michelle. Fala aí com a gente. Oi, boa noite, Michelle. Caramba, é ela mesmo. Não é fake, não, é ela mesmo. Ela mesmo. Calma aí, gente. Calma, Calma. Deixa ela falar. O pessoal ficou eufórico. O que todo mundo gosta bastante de você por aqui, né? Espera só um segundo, gente. Tá. Bem rapidinho, eu cheguei agora há pouquinho, eu estava assistindo aí a conversa de vocês e eu achei importante vocês entraram um pouco na discussão agora sobre a pena de morte, né? E aí eu tenho, como alguém citou, eu não me recordo quem foi, sim, eu fui policial, servi na Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul durante 5 anos, trabalhei nas ruas de Porto Alegre, efetuei diversas prisões, sofri agressão de pessoas que eram do crime, acabei prendendo essas pessoas, perdi colegas na execução do seu trabalho ou fazendo bico, porque o salário é muito, muito baixo, né? E aí, eu acho que foi o Cosme que defendeu um pouco a pena de morte. Eu queria só trazer uma reflexão, ver se vocês concordam comigo, tá? Não precisa concordar, mas eu vou trazer uma reflexão, tá? A lei no Brasil, ela não é individual, ela é para o povo como um todo. Não existe lei que aplica apenas, como o Arthur Duval, que vocês citaram também, falou no debate comigo, para o Marcinho VP. Se a lei de pena de morte existe, ela pode atingir todos os cidadãos. Aí concordamos até aqui? Nesse ponto? Tá. Sim. Então, eu não vou entrar nem na questão da isometria. Isso. Eu não vou entrar nem na questão da inconstitucionalidade, nem dos acordos internacionais que a gente tem assinado. Eu vou entrar só num ponto de reflexão mesmo, tá? Nós vivemos em um estado com ciclos de governo. Uma hora à esquerda, uma hora um pouco mais liberal, uma hora um pouco mais direita. E quantas vezes vocês já ouviram, por exemplo, que o comunismo tem que ser criminalizado? O comunismo tem que ser considerado grupo terrorista. Aí pensemos da seguinte maneira: vamos lá, pessoas de esquerda, pessoas progressistas, pessoas revolucionárias, e começam a decidir que a pena de morte vale a pena. E aí entra um governo reacionário e determina que o comunismo é terrorismo e que a pena é pena de morte. E agora o que a gente faz? Porque agora a gente já criou a lei, entendeu? A gente já aprovou a lei. A gente já corre esse risco. Exato. Oi? Esse risco a gente já corre. Mas hoje a gente tem a gente precisaria fazer uma constituinte, a gente precisa de uma nova constituição para sequer considerar pena de morte. E para além disso, nós precisaríamos romper todos os acordos de direitos humanos que nós assinamos, o que gerariam sanções econômicas para o Brasil dos países com os quais a gente tem esses acordos. Então, nem entrei nesse ponto só para questionar alguém pode falar de uma falácia de rampa escorregadia, por exemplo. Mas vocês já pararam para pensar que é uma coisa final, ou seja, ela errou, não tem volta, entendeu? E ela é uma coisa que dá para o Estado, independente de quem esteja no poder, o direito de remover a vida de um cidadão. E se errar, errou. Esse é o foco principal para mim. Você que foi policial também tem um outro detalhe. O Brasil, investigação é feita muito mal e porcamente. Então, você imagina a quantidade de erros judiciais que iriam acontecer. E lá na frente, né, alguém tá com alguma coisa. Era o Evanildo, eu fechei o áudio dele aqui. Aí lá na frente vai descobrir, não foi a pessoa. Eu acho que a gente tem uma taxa de resolução de homicídio de 8% no Brasil. Olha aí, ó. E aí eu quero trazer um outro dado. Os Estados Unidos, que é o país que teve, acho que foram 8 mil condenações à pena de morte e 1.600 execuções, tá? 1.600 vezes a pena foi realmente executada, a pena capital. 20% das pessoas
que são condenadas à morte são exoneradas. Por processo viciado, por uma acusação falsa, por coação na confissão do crime. E detalhe, quem é a maior quantidade de presos nos Estados Unidos? Qual é a cor da pele dessas pessoas? Isso é um índice altíssimo, cara. Aí você pega no Brasil, qual é a maior cor de pele? Não é nem proporcional à população. É muito maior. Qual é a maior quantidade de pessoas que está presa? 30% da população que está encarcerada hoje não teve nem julgamento ainda. 30%. Sim, verdade. Então, olha, se você começa a somar a quantidade de problemas, e aí eu digo, vamos melhorar o sistema jurídico primeiro. Vamos trabalhar primeiro o combate ao crime através de políticas de educação, políticas de melhoria de dignidade de vida. Porque o que previne crime não é matar bandido. O que previne crime são políticas públicas. Ao longo do tempo, com educação, alimento, dignidade humana, né? Sim, é isso que eu estava falando ali. É a única saída. Teve uma moça ali que um dos primeiros argumentos dela foi criar uma falácia ali do escocês de verdade. Aí eu acho que a Michelle até fez um corte, colocou lá no Insta. E ela falou sobre uma série de penalizações, pena de morte, castração química, prisão perpétua e tudo mais, mas eles se abstêm quando a discussão é a prevenção desse crime, porque onde ocorre a maior parte desses crimes é justamente no ambiente no lar dessas crianças. Até teve um dado que, como ela falava muito em cima de mim, eu acabei atrapalhando 2 dados. 85% dos casos de violência sexual ocorrem por conhecidos. Então, ou é um pai, ou é um tio, ou é um amigo, ou é um vizinho, é uma pessoa conhecida da vítima, tá? 76% desses casos são violência sexual cometida contra vulnerável. E a maioria são meninas menores de 13 anos, se eu não me engano, 67% dos casos. Sim. Então você vê, quando eu falo de prevenção, a pessoa vem castração, não sei o quê. Amiga, já ocorreu? Isso não preveniu nada? Então como é que você está tratando de prevenção se isso já ocorreu? Então eu digo que é muito temerária a pauta da pena de morte, porque ela não permite erros e a gente já tem historicamente comprovada que ela pode ser usada contra a própria pessoa. Acho que teve alguém que se propôs a debater comigo que falou acho que teoria do inimigo, que é uma teoria de um cara lá, um pensador nazi, que trabalhou junto com o governo, com a ditadura do Hitler, e ele foi vítima da teoria do inimigo, né? Que eles tinham lá um... Depois a gente pode... Eu não quero atrapalhar muito também, tá? Mas ele era homossexual, eu vi isso, ele era homossexual. E aí a mesma coisa que ele defendia, ele foi vítima daquilo. A Atena queria comentar ali, fala, Atena. Não, eu acho que naquele ponto que estava sendo ressaltado, acerca, por exemplo, da pena de morte, etc., eu acho que uma coisa assim, muito ilógica, claro, da parte de quem defende a pena de morte, é a relação de justiça ali no próprio conceito. Porque uma vez que você não coloca o indivíduo para reparar o dano, muito menos para sofrer as consequências dos atos dele, você simplesmente mata ele. Ele não vai sentir dor, ele não vai repensar o que ele fez, entendeu? Ele não vai reparar o que ele fez, ele só vai estar morto. Morto não repara dano, morto não sente pelos erros, morto não sofre. Aí você mata, você está literalmente poupando ele de tudo aquilo que a justiça ia acarretar para ele. Para mim, não faz sentido. Sim. É isso mesmo. É o que está acontecendo. E veio outro, e faz a mesma coisa, e o problema não é resolvido. Não, e o maior problema, Blade, e claro, a nossa querida Michelle, que está aqui na live, não. Um dos maiores problemas é você dar essa faca como instrumento para o Estado, sendo que você não tem uma confiança tão grande que ele vai tomar as ações mais moralmente preferíveis com relação ao que a população quer, ou que ele vai usar esse instrumento de morte de uma forma instrumental para fazer, por exemplo, uma limpeza étnica contra possíveis, como a gente diz, opositores. Inimigos, opositores. Foi
A Michelle acabou de falar, o governo que tiver na época e o governo de ocasião pode usar isso daí de acordo. Sim, mas o ponto, Vlad, que mesmo que se a esquerda fizesse, vamos dizer, mesmo que se a esquerda institucional brasileira fizesse essa lei, uma hora a direita iria assumir e iria usar esse mesmo instrumento contra. Contra a esquerda. É isso. Aí entra um governo de direita, extrema-direita, como pior que Bolsonaro, apoiado por pessoas como Bilinski, e depois eu que sou desonesto intelectual. Quero que o Bilinski, a raça dele toda, se crache, se foda. Brincadeira. Dito por um cara que é um pobre de direita, porque é um advogado direitista. Mas eu digo para vocês... É brincadeira, velho. Eu digo para vocês que a questão da pena de morte ela está muito mais no âmbito da vingança do que propriamente da justiça. Sim. A pena de morte ela não trata de justiça. Até porque, eu vou dar um exemplo, tá? Se alguém cometeu um crime considerado no Brasil hediondo, e vamos supor que nós tenhamos uma pena de prisão perpétua, eu acho que essa pessoa que estaria em prisão perpétua poderia trabalhar para reparar financeiramente o dano causado à família daquela pessoa, ou à própria pessoa, se a pessoa não tiver morrido. Agora, uma vez que a gente aplicou uma injeção letal, uma cadeira elétrica, uma não sei o quê, tu vai lá, tu assiste um show, é um pão e circo para um grupo seleto de pessoas, em que tu te vinga e tu sai de lá com o mesmo vazio, porque a pessoa que sofreu a violência e tal, ela não volta. E eu digo assim, eu fui vítima de violência sexual por parte do meu tio, quando eu tinha 8 anos de idade. Eu desejava e o meu tio, só para constar, ele era um policial civil da ditadura militar, tá? Puta que pariu. Então, nesse nível, assim, de pessoa, tá? E era um cara que eu, com 8 anos, ele pegava na minha genital, amarrava a cordinha, botava peso e fazia eu andar pelada na frente de outros adultos com peso amarrado na minha genital, né? Então, ele fazia coisas desse tipo, assim. Então, o que acontece? O meu tio, ele morreu, teve muito sofrimento e tal, na morte dele, mas ele não morreu por uma vingança minha. E mesmo que ele tivesse morrido por uma vingança minha, não teria, porque quando ele morreu não sendo por uma vingança minha, o mesmo vazio das coisas que ele fez continuaram lá, né? Eu tive que lidar com eles, até hoje lido de outras maneiras, claro, mas bem resolvida, mas o vazio nunca foi resolvido. Então por isso que eu digo, a pena de morte ela é vingança, e ela só vai ser condenada por alguém até o dia que isso chegar do teu lado e te afetar, e tu dizer, não, mas isso está errado. Bom, paciência, tarde demais. E outro aspecto, Michele, é que a pena de morte, ela não dá nem para eu caracterizar ela como uma pena para o indivíduo em si. Ela é uma pena para os parentes também. Porque os parentes daquela pessoa, imagina só, eles descobrem, eles que vão ficar, e eles descobrem que aquela pessoa foi executada injustamente. Imagina o dano psicológico que isso vai causar na família inteira, naquelas pessoas próximas que souberam que aquela pessoa não fez nada de errado e ainda assim foi executada. Essa é muito mais uma pena para a família do que para o indivíduo. O indivíduo, uma pena muito mais aguda para o indivíduo, na minha opinião, é a prisão perpétua, que esse indivíduo estaria preso lá, e se ele realmente cometeu o crime, ele iria ficar o resto da vida dele pensando naquilo dali, na merda que ele fez, e trabalhando, como a Michele propôs ali, para compensar danos, né, e também pagar a estadia dele dentro do sistema prisional. Isso dali, realmente, para mim, seria uma punição ao indivíduo. A família, caso essa pessoa fosse considerada inocente futuramente, aí caberia uma indenização do Estado, aquela pessoa ali, né? Processo e de ainda reinserção, tem pessoa né? para poder, ainda tem uma pessoa para poder voltar atrás.
né? isso. Mesmo que não dá para recuperar os anos de vida, mas ainda tem uma pessoa. E eu entendo. Gente, só não reparem para onde eu tô olhando, que a minha câmera ela é aqui, tá? Eu fico olhando. Tranquilo. A câmera tá Não, aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Eu não dispôs, mas- é só dissolvendo o pensamento. Vai lá, manda aí. Mas eu digo para vocês o seguinte: a própria prisão perpétua não é permitida no Brasil justamente pelo aspecto de ressocialização que existe na nossa lei, né? Mas esse eu acho que é um aspecto que poderia se reconsiderar, também precisaria modificar a lei, justamente porque existem pessoas que não têm recuperação. Existem pessoas, por exemplo, quer ver? Existe uma prisão perpétua no Brasil. Tem só uma. Eu não sei se vocês sabem qual é. Não sei. O GD deve saber. É a prisão perpétua por quem tem um quadro psiquiátrico que impede de reinserir essa pessoa na sociedade porque ela fica o restante da vida internada numa instituição psiquiátrica. Serial killer? Não Champinha. E uma exclusiva, que é a do Bolsonaro, que eu acho que ele não vive mais 27 anos e 3 meses. Então veja, até Se é só mais 10 anos, ele vai de arrasto. Não aguenta, não. Então veja, O existe Champinha até e uma prisão o- perpétua. O Champinha é aquele que o Abélio Bispo tá dessa. Ele Porque considerado então, virologista. essas pessoas cujo estado psiquiátrico impede delas conviverem em sociedade, elas acabam. O Gedir dura até o doido deixar de ser doido, mas é que esses são quadros psiquiátricos, a pessoa não deixa de ser, né? Um psicopata não deixa de ser um psicopata. Não tem cura, né? Não tem cura. Isso. Então, por isso que eu estou dizendo, existe uma modalidade, né? Agora, por exemplo, se você vai pegar um chefe do crime organizado que comandou a morte de 50 pessoas, eu não vejo essa pessoa com a possibilidade de ser ressocializada, porque ele vive num estado paralelo. Ele vive num estado que ele cria as leis, né? Sim. Então, como é que tu declara a prisão perpétua e se em algum momento da história se constatar que ele pode ser ressocializado, beleza, mas eu acredito que uma pessoa neste nível é muito difícil tu ressocializar, né? Eles prolongam a pena. Eles prolongam a pena. É que nem eles fazem com o Fernandinho. Como é que é o nome dele? Fernandinho Beiramar, e o Marcola do PCC. Então, por isso tem que mexer no código. Tem que mexer, mas tem que mexer de forma coerente, aplicável e que considere que o Estado erra. E erra muito, né? Essa que é a questão. O problema é o Estado ter essa consciência, né? Porque o Estado não costuma fazer autocrítica e existe esse pano de fundo do racismo estrutural que o brasileiro cisma que não é racista. Ainda mais essa galera conservadora. Se você falar com eles que são racistas, falam, eu? Não. Mas aí o ex-presidente chega aqui em Laranjeiras, na Hebraica, num clube judeu, e ele fala que foi no quilombola e que o negro mais magro lá tinha não sei quantas arrobas, que não servia nem para procriar. Quer dizer, um filho da puta de um presidente fala isso. E o Clube Hebraica, o clube de origem judaica, que sofreu muito. Exato. Era uma passadinha de pano, né? Que deveria se levantar, em defesa. Zanon, né? Posso fazer uma pergunta? Esse presidente foi o mesmo que disse para 2 garotas venezuelanas de 14 anos que pintou um clima? Não, foi aqui na Ilha de Marajó, velho. Nossa, que novidade, né, o Blade? Nossa. Quem ainda não conhece, a Michelle tem um canal aqui no YouTube também, tá? A galera que tá muito acostumada. Eu acompanho ela no TikTok lá. TikTok e tal. Ela tem canal no YouTube também. Me baniu, gente. Eu sigo ela aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu sigo a Michelle. O TikTok diz que eu produzo conteúdo sexual. Que isso, gente. É sério. Imagina. Vai se lascar esse TikTok. Michelle, eu também fui banida do TikTok pela mesma coisa. Eles olham pessoas trans e é tipo assim, teu conteúdo é sexual e vamos banir. Eu tomei aviso, mas não cheguei a ser banido não, ainda bem. Eu tomei aviso já. Eu queria ouvir aqui também o Cosme, que é o único que discorda dessa questão de
não a pena de morte e tal. Fala aí, Guajo. Assim, os argumentos de vocês são infinitamente melhor, né? Então, é o que eu estou dizendo. Tem que admitir quando a gente perde, né, Atena? Tipo, tanto que eu falei, eu não quero criar polêmica, porém eu tendo a pensar assim. Porque os elementos que vocês trazem para argumento para mim me fazem pensar também a fragilidade que a gente tem enquanto Estado. Ou seja, a luta de classe ela passa por essa disputa constante, né? Há um tempo atrás, Marcelo Freixo fez uma proposta de lei aqui a respeito da questão de formação de quadrilha, né? E essa mesma lei formulada pelo Marcelo Freixo foi tentada ser usada contra o MST, entendeu? Então, assim, é a disputa da luta de classe. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma lei que está sendo usada agora para cima do Bolsonaro no dia 8 de janeiro, entendeu? Então, ou seja, a gente tem que levar em consideração sempre essas contradições da luta de classe constante. Primeira coisa. Segunda, desculpa, eu sei que eu perco o debate para vocês a respeito, né? Mas a segunda coisa é a respeito de a fragilidade do Estado. Bom, se a gente está dizendo que o Estado tem ineficiência no julgamento e comete erros, e uma vez tirado uma vida já era, o Estado faz isso e hoje tem um monte de gente lá preso por penas minúsculas, coisa que não deveria nem estar preso, sem nem ter sido julgado e está lá. A gente não consegue fazer essa alteração. Entendeu? A gente não está conseguindo produzir nenhum movimento de massa que faça essa alteração. Tá? Então, eu estou apontando para vocês assim, para vocês compreenderem o meu posicionamento. Bom, terceiro, essa questão da pena de morte ela já existe, gente, ela só não está regulamentada. Assim como a censura na internet já existe, só não está regulamentada. Quando você fala que foi banido do TikTok, a Atena também, para mim já é censura produzida pelo capital, pelos donos da empresa TikTok. Então, assim, já tem as leis elaboradas por eles, pelos empresários. Que tal a gente formular elas? A gente não consegue. Quando a gente vai para o debate de formular as leis, dizem que a gente quer fazer censura, mas eles já fazem a censura, né? Então, a mesma coisa serve para pena de morte. Eles já têm na mente que a pena de morte subiu na... Desculpa, assim, se vocês pararem para olhar como a favela pensou a respeito do que aconteceu com os traficantes, cara, tem gente que concordou. Imagina, o moleque está com fuzil na mata, faz o que com ele? É guerra. Então, a situação, infelizmente, levou àquele conflito e levou àquela contradição. Então, a pena de morte já está instalada por eles. O problema é que não tem nenhuma regulamentação, entendeu? Por isso que continua mandando a gente a resmo, né? A resmo sem nenhum julgamento. E quanto ao Stu, que é o que eu defendo, esse sim, eu defendo, é por vingança mesmo, eu admito, sabe? Porque eu tenho uma filha de 13 anos e minha irmã passou por isso com o meu padrasto, né? Numa época que minha mãe me criou, eu sou o único filho homem da família, né? Então, minha mãe, são 3 mulheres e eu de homem. Então, minha mãe criou a gente como mãe solteira, digamos assim, tentando arrumar um marido, porque dizia que o fato de não ter um homem dentro de casa, eu seria ladrão, traficante ou então homossexual. Porque 3 mulheres... desse jeito. Diziam isso para minha mãe, sabe? Falavam isso para ela, entendeu? Então, minha mãe ficava caçando alguém, né? Para ser o esteio masculino dentro de casa, porque ela crescia com esse problema na cabeça dela, que até hoje ela tem, inclusive. E respinga em mim, né? Por ser o único filho homem, ela acha que eu cumpro esse papel do homem que foi ausente na vida dela a vida inteira, as dificuldades que ela passou ao longo da história dela. Então, e minha irmã foi abusada, né? Aos 14 anos de um padrasto, entendeu? Então, e assim, é vingança mesmo, sendo bem honesto com vocês, né? O que a gente faz? E aí, inclusive, essa pena de morte também já é aplicada. Porque quando ocorre isso, já é aplicada. Quando ocorre isso numa periferia, a pessoa vai lá no chefe, né, seja área de milícia ou tráfico, vai lá no chefe e fala o que aconteceu e o chefe faz o julgamento ao modo dele, de um estado paralelo, e vai lá e executa, entendeu? Então, executa. Eu conheci uma pessoa que foi executada dessa forma. Então. Ela foi acusada, só que ela foi acusada indevidamente. Ela foi acusada pela ex, que estava com raiva que esse rapaz tinha terminado com ela, e acusou ele de ter abusado dos filhos dela para os traficantes. E aí os traficantes pegaram e fizeram todo tipo de maldade com esse rapaz e furaram os olhos, fizeram tudo que você imaginar. Depois queimaram ele, mataram ele, infelizmente. E depois descobriram que ele não tinha feito nada.
Então, por isso eu estou dizendo assim, que a lei da pena de morte ela já existe com um Estado paralelo. E para terminar, assim, só para recuperar um elemento que é historiográfico, Dom Pedro II, que acabou com a lei da pena de morte no Brasil, existia, né? Existia. Justamente por quê? Por um julgamento raso, naquela circunstância, executou um fazendeiro da região de Macabu, aqui do Rio de Janeiro. Então, e aqui que era a sede da coroa, né? Então, os fazendeiros aqui tinham uma influência muito próxima do poder da coroa na época. Então, e justamente foi o que aconteceu. Por ter executado um fazendeiro por uma denúncia falsa, um problema amoroso entre a mulher dele com ciúme de uma traição que ele cometeu, inventou uma coisa e aí ele foi condenado à morte, né? E aí, então, por isso eles mudaram a lei. Isso demonstra claramente que a burguesia não pensa duas vezes para mudar a lei quando é aquilo que interessa a ela. E quando não tem a lei para ela já está executando. É isso que a gente está vivendo. Então, eu perco totalmente, gente, me desculpa. Todos os argumentos que vocês falaram é verídico, eu concordo. Eu perco para vocês, porque eu sei que é real o que vocês estão falando. Mas eu fico pensando também que até que ponto a gente... né? E se fosse comigo? Né? Não, eu entendo. Que bom que você entende que é muito mais num ponto emocional do que num ponto racional que você traz isso. Deixa eu só receber o Evanildo aqui, que ele chegou, eu ainda não dei nem uma boa noite pro rapaz. Boa noite, Evanildo, seja muito bem-vindo. Bom dia já, né? Passamos da meia-noite. Bom dia, é isso, já passa de meia-noite. Rapaz. Bom dia, Evanildo. Grande Evanildo. Eu já estava assistindo pela TV aqui, aí agora que eu resolvi entrar. Estava dando uma relaxada. Beleza. E a Atena estava com o dedo levantado ali. Fica à vontade, Atena. Depois eu passo para o Zanon aqui, que ele queria comentar também. Sim, porque toda essa estrutura de discussão que se seguiu a partir da escala política acabou perdendo um pouco do foco do debate também em si, ali de que a gente tem muito da direita conservadora ali querendo tirar os nossos direitos como pessoas trans. Você tem hoje no mundo toda uma estrutura ali colocando... mentiras, falácias em cima da gente, colocando até desumanizando a gente mesmo, como ser humano. Você vê o que acontece ali nos Estados Unidos, você vê que tem aquele grupo até lá, né, LGB, que eles falam assim, olha lá, os LGBT agora se separaram das pessoas trans. Eu fico assim, cara, eles nem foram procurar o site original, nem foram procurar quem financia o grupo, nem foram procurar há quanto tempo esse grupo existe, se eles fazem parte da comunidade. Eu sinceramente, eu fico muito abismada com tudo isso. Quando você vai tratar assim, das pessoas trans dentro da política, é uma luta de mais de 40 anos, Rodrigo. Para a gente conseguir ser aceita como ser humano. Para o Estado realmente enxergar a gente do jeito que a gente é. Então, quando a gente vê que tem pessoas ali querendo tirar o que a gente construiu há muito tempo, eles falam, a gente está tentando manter valores que a gente demorou muito tempo para construir, e vocês estão tentando destruir uma coisa que a gente lutou para construir, literalmente morrendo nas ruas. Por tanto tempo. Eu acho isso um absurdo. Até a Michele, que está na live, eu vou falar uma coisa para vocês que eu escutei semana passada, dentro de uma sala de aula. Um aluno falou assim, mas hoje em dia a gente tem heterofobia. Ah, sim, com certeza, né? Com certeza. Olha, eu peguei e fiz assim, cara, eu tive vontade de fazer um buraco e enfiar dentro, eu falo, esse cara não falou isso. Vocês querem... Puta, eu falei, esse cérebro deve ter sido, sabe, deve ter sido enxaguado, deve ter sido deixado de molho na Cândida, que eu falei, que porra de argumento é esse? Eu peguei e falei assim, amigo, deixa eu te falar uma coisa, você já viu, aí eu falei pra ele assim, você já viu alguém ser morto na rua porque era hétero? Ele falou assim, não. Mas quantas pessoas você já viram sendo mortas por serem LGBT? Sabia que o Brasil é o país que mais mata da comunidade do mundo? Aí eu falei assim, mas se mata muito homem. Eu falei assim, então, tem muito homem hétero, mulher hétero também que morre, mas morre por outros motivos, tá sendo roubado, outras histórias, carro, né, acidente, mas não por ser hétero. Tá louco, cara? Olha o absurdo, olha o absurdo. Pessoal, século XXI eu escutei isso. Eu falei assim, nossa, tem hora que dá vontade de sair correndo, cara. Eu falo, mamma mia, cara. Não, olha o absurdo. Só um comentário. Só porque você trouxe o dado rapidinho da Brasil é o país que mais mata. Tá dando
Um chiado aí no seu áudio, Sir Blade. Melhorou de novo agora? Agora acho que Não, fala. tá chiando. E Fecha agora, o microfone melhorou? rapidinho. Agora. Tem muita Show. gente que tenta desqualificar essa história do Brasil mata mais trans no mundo, por exemplo, que não é efetivamente mais LGBT, né? É mais pessoas trans, assim. E aí, a forma que tenta desqualificar é que o Brasil é um país de dimensões continentais e que proporcionalmente não mata mais. É que as pessoas não olham o dado da forma como ele é calculado. Hoje, no mundo, de cada 10 mortes de pessoas trans, 4 são no Brasil. É daí que vem essa análise, entendeu? Então, se tu pegar todos os países do mundo, incluindo aqueles que é crime ser trans, o Brasil sozinho é responsável por 40% das mortes anuais de pessoas trans no mundo. Então é por isso que fica essa coisa de não tem como seu pai. A gente não tem nem o controle certo de quantas pessoas trans existem no Brasil, porque o nosso censo não permite que a gente levante esse dado, né? Mas se estima 1%. E aí é muito doido que as pessoas falam assim, mas mulheres sofrem 12 vezes mais violência que mulheres trans. Só que a relação de mulher trans para mulher cis é 1:50. Porque a gente é tipo 1% da população. Falando de pessoas trans em geral, né? Então a gente é em torno de 1%. Então, se os dados de violência fossem proporcionais, as mulheres tinham que sofrer 50 vezes mais violência que pessoas trans, e não 12, né? Então, se a gente pegar todos os cortes hoje, o grupo... A gente tem vários cortes sociais marginalizados, mas um grupo que ele é marginalizado em todos os aspectos, você não consegue achar nada assim em relação à dignidade própria, são pessoas trans. E aí eu volto na discussão da pena de morte. Uma das grandes coisas que falam hoje, e até nesse debate que vocês estavam assistindo vai entrar, que é sobre o banheiro, as pessoas tentam criar projetos de lei criminalizando o uso de banheiros por pessoas trans, que já ocorreu nos Estados Unidos, e inclusive um homem trans foi usar o banheiro feminino, uma mulher trans foi usar o banheiro masculino e foi presa, e um homem trans foi usar o banheiro feminino e foi preso. Mas é o que a lei diz, né? Que eles teriam que usar esses banheiros assim. Eu fico pensando, toda hora dizem que a gente que estupra, que a gente que violenta, que a gente que ataca, que a gente, mesmo não tendo dado, eu não consigo imaginar pegar, por exemplo, um Jair Bolsonaro da vida, ter ele lá o poder de pena de morte e ele dizer que pessoas trans que corrompem as crianças e devem ser mortas. Porque não vai muito longe, né? Não vai muito longe. Você pega essa galera reacionária para querer matar. Eles não defendem arma, eles só não defendem arma para pessoa trans. Para pessoa trans se defender do ataque deles. Isso eles não defendem, porque teoricamente a gente é louca, né? Então veja, eu entendo o aspecto visceral e eu digo para vocês, eu enfrentei grupos nazi há 2 anos que violentavam crianças e tal, eu desejei a morte dessas pessoas. Mas existe uma diferença entre eu desejar a morte desses grupos e criar uma lei que vai afetar esses grupos, mas que também pode se voltar contra mim. Então, sim, eu tinha um desejo de vingança, mas aí eu tenho que ser mais... Michele, tenho que ser mais racional e meio que suprimir essa minha vontade visceral, meio animalística, e entender que o dia que o Estado tiver esse poder, a gente vai para a vala. Vamos fazer uma revolução, é rapidinho, para estar todo mundo na vala. Não demora muito. Sim, e quando você falou dessa questão aí do Brasil ter 40%, né? 40% das mortes trans do mundo, aí eles vão ressaltar que, não, mas o Brasil também é o país com o maior número de assassinatos no mundo. Sim, mas o Brasil, ele lidera esse ranking com a margem pequena, em contraposição ao segundo, terceiro colocado ali, e ele não detém 40% das mortes do mundo, né? Então não é proporcional. Ainda que ele seja o líder de assassinatos, ele deveria
ter 40% de todas as mortes do mundo para que fosse equivalente 40% das mortes de trans fazerem sentido nesse argumento. Eles sempre citam esse tipo de coisa. Ó. O Rodrigo, a Michelle estava falando sobre direito, e isso tanto para pessoas trans como mulheres, e às vezes eu escuto alguns homens falando isso. Eu só faço uma pergunta para os caras, tá? O fato daquela pessoa ter mais direitos, tá tirando algum direito seu? Acabou. O argumento já acaba ali, porque eu falei assim, ó, ele tem mais direito, não tirou nada meu, só equiparar, entendeu? É só equiparação. Entendeu? Mas eles pensam isso, os caras têm lei demais para as mulheres. Tá, para dar mais direito, entre aspas, os homens agredir? Que subse-entende, né, que não era para ter essa lei para o cara poder enfiar porrada, né? Literalmente. Aí eu falei, para que serve a lei? É justamente para o cara não ter um comportamento. Ah, mas mesmo assim o cara faz. Mas ele sabe que ele vai ter problema. Entendeu? Sim, isso é um princípio de equidade que em certas discussões, eles vão defender esse tipo de coisa. Eles vão defender esse tipo de compensação, porque existem coisas, distorções dentro da sociedade que é necessário essa intervenção para poder equilibrar as forças, né? Equilibrar o acesso a determinadas coisas que às vezes as mulheres não vão ter, justamente porque a sociedade ela foi construída de uma maneira patriarcal, favorecendo sempre o homem que ele podia trabalhar, o homem que podia votar, o homem que podia estudar. Minha mãe, por exemplo, ela não pôde estudar. Minha mãe não pôde estudar. Ela já é uma senhora, bem senhora, ela nem gosta que eu cite a idade dela. e ela morava numa região de sítio. Ela não podia, sabe? Ela não podia porque o meu avô falava, estudar para quê? Para que mulher vai estudar? O que mulher vai fazer com estudo? Isso aí é só para mandar cartinha para namorado. Isso aí não serve de nada. Era essa a percepção, entende? Então essas distorções elas têm que ser corrigidas. Não é uma questão ali de que estão privilegiando as mulheres. Nossa, fantástico. Eu não queria comentar ali, depois eu vou passar para a Pena. Eu queria primeiro fazer um breve comentário sobre o Cosme, que eu acho que eu entendo perfeitamente o pensamento do Cosme, vendo ele como um revolucionário, como ele é de fato. Ele é um cara que tá na lida, tá na luta. O cara tá na MST, galera. A gente tem que ter essa consciência até. Eu compreendo o seu... acho que a forma como você pensa, não sei se eu estou me precipitando, depois você pode me corrigir. Mas eu queria dar um adendo de lembrar para a galera sempre, a gente não pode esquecer que a gente está falando aqui de uma galera que é o nosso lado oposto, que são pessoas que querem... A gente está falando todos esses problemas que a gente está falando aqui, eles querem eliminar diferenças. Eliminar diferenças. É isso que a gente tem que botar na cabeça. Exato. Porque, no fundo, é isso que eles querem. Toda política dessa que eles vêm para cortar direitos, ou então para endurecer certos caminhos que certos grupos minoritários poderiam seguir na luta dos seus direitos, entendeu? Que eles vão cortando, é para isso. É para, no fundo, você eliminar. Entendeu? Eu, de uma certa forma, eu tenho que ser solidário porque eu sou um artista. Entendeu? Então, como artista, eu sei que é um dos primeiros que roda. No regime fascista, é a primeira classe que vão em cima, é da arte, não adianta. Você viu agora... Queimar livro, queimar... O que aconteceu com o Temer, olha, eu vivi aquilo tudo porque eu participei das ocupações, então eu posso falar porque eu estava lá, sacou? O que o Temer fez, ele acabou com a cultura, sacou? A ponto do carioca ir ocupar o Mink, o prédio do Mink no centro, e eu estava lá, sacou? Então é isso, é eliminação.
Então a gente não tem que ser condescendente com essa galera. Infelizmente, não vou ser, não me sento com fascista, não vou me sentar com fascista nunca para conversar. Fascista não merece meu tempo, velho. Eu perco tempo, mas eu não vou. Eu perco dinheiro, mas eu não perco tempo. E é isso que no fundo a gente tem na cabeça. Certos valores são inegociáveis. Atena. Fala, Atena. Eu só ia dar um ponto aqui, eu já tô indo deitar, mas é um prazer aí conhecer a Michelle, conhecer outra mulher trans aí que tá na luta aí, como todas nós, em toda essa relação. Dá boa noite aí também. Eu vou dar um abraço também pro Cosme, revolucionário aí também, né? Clássico, ele sabe já, conheço já a jornada dele. E ele a minha, sabe? Ele entende, acho que ele sabe o que eu passei. Outro também, o Marlone, o Zanon também sabe bastante da minha história. O Rodrigo nem se fale também. Que toda a jornada, né, de conhecimento com essa galera aqui, que me deu essas oportunidades, foi graças ao Rodrigo, sem sombra de dúvidas. Eu agradeço demais vocês, eu vou indo aqui. E é isso, obrigado aí, gente. Boa noite. Valeu, Atena. Agradeço, Atena. Aproveitar, a Michelle está aqui na live. Michelle, eu sou instrutor de segurança e estou dando aula para formar vigilante. Numa das escolas que eu estava dando aula, eu tomei primeiro uma suspensão e depois eu fui expulso. E eu tenho o maior orgulho da suspensão e da expulsão. Eu tenho orgulho mesmo, isso aqui é um troféu que eu tenho. Primeira vez que eu fui suspenso, quando uma aluna foi homofóbica na sala de aula e eu chamei a atenção dela. Foi parar na diretoria. Na diretoria, o coordenador de lá, que é um banana, falou para mim assim que eu tinha que entender que ela tinha uma visão de mundo diferente. Eu falei, então quer dizer que ser preconceituoso é uma visão de mundo diferente? E a outra vez, durante uma aula, um aluno falou que ele era fascista. E eu falei para ele, se você repetir isso aqui na minha sala, você vai se retirar. Eles me deram uma suspensão e me excluíram. E eu tenho maior orgulho. Esses dias atrás, agora eu estava conversando com um amigo meu, e esse diretor na época lá, que era o sócio, ele montou uma outra escola, né? E eu peguei e falei assim, ele como empresário, ele tem uma grande visão, mas ele como pessoa, foi o que o nosso amigo acabou de falar aqui, o Zanão. Eu não sento na mesa com ele. Se ele entrar por uma porta, eu saio por outra. Tanto é que quando eu trabalho numa empresa hoje, eu tiver que fazer a renovação do meu curso, e eu sei que a empresa está mandando para a escola dele. Eu pago, mas eu faço a renovação em outro lugar. Eu não entro lá mais. Por quê? Porque eu não faço a menor questão de respirar nem o ar dele. Então eu falo, eu já falei isso aqui na live para o Rodrigo, o pessoal já sabe, na época da live do biólogo Henrique. Eu tenho muito orgulho disso. E hoje eles têm que engolir seco, porque o ano passado a Polícia Federal mudou a matéria e meteu direitos humanos. E uma das temáticas lá tem que falar da comunidade LGBTQIA+. E engole seco ou toma água. Engole seco. Eu vou olhar na cara deles agora e falar, perdão da palavra, se fuderam. Vocês se fuderam. Eu não. Porque eu já dei aula para vários alunos trans, são todos meus amigos. Já estava de boa, né? Eu já estava na moral. E hoje eu trabalho com um monte de vigilante que são homossexuais, vigilante trans, eles falam assim, o Américo é de boa, o Américo é tranquilo, sabe, ele não tá nem aí, só que é o seguinte, se falar uma besteira, ele manda embora. Entendeu? Não, eu não admito falta de respeito. Eu já peguei até coleguinha e falei, para com isso, eu não gosto. Inclusive tem um lá que trabalha com a gente que já teve um monte de problema com as trans. E com as lésbicas eu já falei assim, eu acho que é melhor você ver que o problema acho que não tá nelas, o problema deve estar entendeu? Porque toda vez que tem um problema eu olho e falo, você é o mesmo e ali. Eu acho que o problema está em você. Para pensar, reflete os seus pensamentos, ainda não é tarde para evoluir, pensa bem do que você está fazendo, porque uma hora você vai se estrepar. E o dia que você se estrepar, não conte comigo que eu não vou sentar no fórum do teu lado, não. Eu vou deixar você se fuder sozinho. Eu queria fazer um comentário só nessa fala do não sentar com fascistas. Gente, se vocês notarem, eu estava numa roda, não com 20 fascistas, mas com uma boa quantidade de fascistas.
né? Claramente. Você é foda. Sim. Você é foda. Agora eu pergunto para Tem que ter estômago, hein, vocês. Michele? Então, mas eu pergunto para vocês, por que vocês acham Tu que eu merecia um sento troféu, numa Michele. roda com 20 fascistas? Ou com, Não, eu 20, né? Mas, compreendo. Eu compreendo totalmente. mas por que vocês acham que eu sento? Porque, tipo assim, ó, não é por fama, não é por dinheiro, eu tenho a minha carreira, eu trabalho, inclusive meu computador tá aqui do lado, eu tô de férias e eu tô aí viajando, fazendo debate, eu tô indo para São Paulo amanhã de novo, para mais um debate, com mais uma pessoa que é desse espectro aí, né? E por que eu faço isso? Porque no debate do Arthur Duval, só para vocês terem uma ideia do resultado que isso dá, eu furo uma bolha que se eu tô só aqui eu não furo. Os caras vivem me E falando. aí, o que acontece? A quantidade de mensagens de pessoas que dizem, olha, eu sigo o MBL, eu assinei para o Partido Missão, eu amo o Arthur Duval, mas tu é uma pessoa fantástica, decidi te seguir, quero ouvir o que tu tem para falar. Essa abertura eu não consigo se eu falar só com a minha bolha. E não é porque eu quero convencer o cara que eu tô falando, que eu tô debatendo ali na roda. O Bruno Fonseca que tá ali, que sentou agora ali na mesa no debate, eu não quero convencer ele. Ele não é meu objetivo. O meu objetivo é quem segue ele. O meu objetivo é a pessoa que segue ele ver que ele é um cara... Convertidos é fácil, né? Isso. O meu objetivo é pegar o cara que segue ele e botar uma pulguinha atrás da orelha desse cara. De tipo assim, olha, ele pode agora não comprar o meu discurso. Ou não entender muito bem o que eu falo, mas admirar o como eu falo. Mas se ele continuar me ouvindo, talvez em algum momento ele repense suas atitudes. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu só sento nessas situações. Agora, tu não vai me ver indo tomar uma cervejinha com esses caras. Isso tu pode ter certeza, entendeu? É isso. Agora, nessa situação aí, exatamente o que eu tava, exatamente o que eu falo aqui para a galera. E a postura que você adota quando você está conversando com essas pessoas, de ser amigável, de tentar ouvir, de rebater os argumentos ali com sinceridade, honestidade intelectual, isso faz com que aquelas pessoas, justamente aquelas pessoas que prezam honestidade intelectual, que prezam os dados serem apresentados ali, essas pessoas que estão lá do outro lado, mas elas estão porque elas estão sendo enganadas, elas acreditam muito naquelas pessoas ali, e quando ela vê uma pessoa assim, equilibrada, trazendo dados, conversando de boa, tentando entender, e não somente ali um embate muito bélico, muito agressivo, gritando e fazendo escândalo, porque é essa a imagem que eles tentam pintar de quem é da esquerda, de quem é ateu, de quem é trans, de quem é feminista, seja quem não concorda com eles, em outras vias. Quem não concorda com eles, eles tentam pintar dessa forma, como pessoas extremistas. E quando você mostra uma outra coisa, uma outra face para eles, você aproxima justamente aquelas pessoas que interessa aproximar, aquelas pessoas que prezam esse tipo de coisa, porque aquelas que já são completamente doutrinadas e que não vão ser convencidas através de argumentos, através de evidências, aquelas dali não tem uma forma viável que você vai conseguir alcançar essas pessoas, né? Então, você traz para o seu lado justamente as pessoas que ainda são pessoas que você convence através de argumentos e fatos. E vou contar uma estratégia para vocês. Vocês perceberam que, em geral, as pessoas que ficam falando por cima de mim no debate, eu costumo ficar interpelando toda hora? Toda hora. Você sabe para que é isso? Para não dar corte. Não, para não dar corte. Porque eles não têm como cortar o meu áudio de cima da fala deles. Porque eu vou estar interrompendo, eu vou estar desafiando, eu vou estar provocando, entendeu? E eles, quando usarem o corte... Oi? Eu acho que é uma sacada ótima. Foi conversado entre você e outras pessoas, porque assim, ali a ideia é promover, né? Então eles também querem produzir para o grupo deles, por isso que eles vêm. Claro. Vocês conversaram sobre isso, assim,
de sentar Não. na mesa para esse tipo de debate, fazer isso, atrapalhar quando tiver? Ou Não, foi uma coisa que você fez não. por você mesmo ter pensado nisso? Não, você pode ver que, por exemplo, pessoas que vieram para o diálogo, houve diálogo. Aham, Pessoas que vieram para o cortezinho para o Instagram, eu fiquei interpelando. entendi. Uhum. Isso é uma técnica, né? O Jones Ok. Manuel faz muito isso. O Jones Manuel faz muito isso nos debates. Quando o cara começa a falar, ele fica falando em cima, exatamente para isso, para Pois é, atrapalhar não, a corte. eu acho que Pode isso tem que atrapalhar ser o corte. dado aula para a galera se qualificar mais. A internet está aí, Sim. né? Então, isso aí que você acabou de falar, Michele, tem que ser dito para nós mesmo, para a gente poder não dar mole, né? Para a gente Ô, aprender. Michele, deixa eu só te falar uma parada. Mas quando eu falo que eu não me sento com esses caras, assim, é porque, tipo assim, você é uma comunicadora. Hoje você é uma comunicadora. Eu te conheci como uma comunicadora, uma pensadora, que está aqui no YouTube, sacou? Falando coisas com que eu concordo. E por isso eu te sigo. Entendeu? Então, porra, na minha visão, teu papel é esse mesmo, ir lá pro choque e bater de frente. Eu sou comunicador também, mas eu sou que nem o Lino. A gente é do papel, a gente é da parede, entendeu? Então, eu prefiro ficar aqui na minha prancheta e fazer uma charge esculhambando o desgraçado, sacou? Que essa é a minha função, é ali para isso que eu sirvo, entendeu? Porra, esse debate assim, eu não teria. Eu até falei antes de você subir aqui, eu falei, cara, não deixaram a mina falar, velho. Tem várias fazem isso, mas é isso que eu digo assim, ó, às vezes o debate, gente, a minha qualidade de debate hoje é muito maior do que a minha qualidade de debate há 4, 5 anos atrás, tá? Porque são 5 anos debatendo, né? Então você vai pegando prática. E quando você consegue identificar esses negócios técnicos do debate, de tipo, o que a pessoa está objetivando com o debate, você aprende o que você tem que fazer para atrapalhar mesmo o debatedor. Então, a grande intenção naquela situação ali é a Vivi. Por que a Vivi falava as coisas, a Vivi Tobias, que foi a que recém saiu da cadeira ali, que estava de azul, e pena de morte, castração, e não sei o quê. Por que eu interpelava na fala dela? Para ela não poder ter um corte limpo. Sempre a minha voz vai estar aparecendo em algum momento. O Bruno Fonseca, a mesma situação. Só que como essa daqui, que vocês estão vendo ainda é a primeira rodada, na primeira rodada eu estava sondando todo mundo. Claro que o canal não botou, mas, por exemplo, eu chamei a atenção do Bruno Fonseca. Na hora que ele sai da cadeira, eu viro e digo assim para ele, tu vai ficar gritando só por cima? Tu veio fazer da lacrezinho pra internet? Tu não veio para debater, né? Aí ele, você não tancou, né? Você não tancou. Eu disse assim, senta aqui de novo para tu ver se eu não tanquei. Aí eu vou te mostrar quem não vai tancar. E aí ele foi entrar só no último tópico de novo. Ele não voltou, ele esperou 3 horas para entrar de novo no debate. 3 horas, gente. Então, tipo assim... Sentiu. Essa que é a grande questão, entendeu? Você equilibra a energia que estão te entregando. Eu cheguei entregando a energia doce. Então, eu cheguei de manhã lá, fui a primeira a chegar. Quando o pessoal chegou e estavam todos na roda, o pessoal, bom dia, tudo bem, como é que vocês estão? Cumprimentei todo mundo. Alguns me conheciam, outros eu nunca tinha visto na vida. Eu conheci alguns de lá pela internet, mas eu mantive uma cordialidade. Então, eu desarmo a agressividade. Aquele que quiser permanecer agressivo ainda, aí você equilibra a energia com essa pessoa, entendeu? Aí você vai para essa pessoa especificamente. E aí eu sou aí é que vem. Eu fui muito cordial, mas eu fico provocando. Não faz da pergunta. Responde a pergunta. Mas não sei o quê. Mas tem muita classe, bicho. Vou te falar. Tem que ser assim. Mas tem que ser. Eu não aguento, não. Deixa eu receber o Lino aqui. Fala, Lino. E aí, meu querido? Boa noite. Michele, bom dia, no caso, né? Bom dia. Primeiramente, parabéns pelo debate. Salve Humanista, salve Cosme, salve Zanon, salve Nicolai, salve Varito, salve Seblete. Ô, Rodrigo, eu subi aqui rapidão só para dizer que os caras estão no telhado, Rodrigo. Os caras estão no telhado, tem que tomar cuidado com isso aí. Você é maluco, velho. Ele é dodói, velho. Ele é dodói. Esse não tem jeito, não, mano. Michele, ele subia aqui para falar coisas extremamente aleatórias. A gente estava conversando sobre outra coisa aqui, sobre religião, sobre, às vezes, biologia. E ele subia aqui e falava assim, notícia.
Os Lakers acabam de vencer. Cara, Acaba com o clima da live, com o andamento. e a galera começava a rir e depois ele descia. Ai, que Galera figura, desse cara. tempo, tá falando de quê mesmo? Na volta, tá falando de quê mesmo? Com lives abertas aqui, assim, sobe uma galera bem diferenciada. O Lino já é da galera aqui, mas sobem Rodrigo. pessoas que nem Oi, um rapaz aqui que ele ficou feliz porque ele recebeu num sorteio do Facebook, parece, aquelas coisinhas, uns sites que fazem aqueles sorteios. Que personagem você é? E aí caiu que ele é o Batman. E aí ele ficou super feliz com esse negócio e ele usa agora atrás dele o banner do Batman. Eu vi, é verdade, tem um aí. Ô, Rodrigo, você lembra o E a opinião Gontijo? do William Bonner, que ele disse. O Gontijo também, né? Ele foi lá nesse debate lá Uhum. também, e ele acabou desarmando algumas pessoas devido à classe dele, né? O Daniel Gontijo, que ele foi Sim. muito de boa também, conversou com o pessoal na moral, apesar que ele quebrou o pessoal ali também, né? Porque muita gente ficou meio assim, porque o estereótipo qual que era? O estereótipo era, todo ateu é agressivo, aquilo outro, que é algo de mentira. Inclusive, ele fez um react hoje do Peter Jordan no canal em Nerd, né? Que Sim. o Peter acabou. O Peter, olha, o Peter é melhor ele ficar lá no canal Nerd dele, porque Também toda acho. vez que ele dá um passinho pra fora pra falar de outros assuntos, Ele se revela. ele só falou merda, viu? Ele se revela. Ele falou merda uma atrás da outra. Falando em Batman, eu não sei se vai dar pra ver, mas olha aqui que eu ganhei de um aluno hoje. Maneirinho, bonitinho. Olha que fofo, olha, entendeu? Então, eu acabei falando do Batman aqui. Eu tô usando ele como minha consciência ultimamente. Mas o Daniel Gontijo, ele deu muito espaço para isso que a Michelle disse ali, de não dar espaço para corte. Ele deu muito espaço. Se você olhar aí na internet, tá rolando muitos cortes desse debate. Olha só, o ateu ficou sem resposta. Não, ele só estava ouvindo. Ele não estava tentando contrapor a pessoa, ele só estava tentando entender o argumento da pessoa. Ele é muito educado, não vai ficar. Ele é Só muito que ele é assim, não tem muita estratégia de debate. A Michelle já começou a pegar essa estratégia ali, ela já disse que debate o quê? 4, 5 anos, né? 5 anos, parece. Desde 2020. Então, 5 anos debatendo, ela já tem uma certa prática nisso e já entende que com determinadas pessoas ela deve agir de uma forma diferente. O Daniel Gontijo não, ele foi de boa com todo mundo, até mesmo com aqueles que só estavam tentando lacrar, só estavam tentando interromper ele ali para fazer corte, falar coisas absurdas. Aquele cristão lá, que é o Barbinha lá, que ele fugiu de um debate, foi do Sabino? Que o Sabino... Foi discutir o Tasso de Curva? O Tasso não foi do Sabino que ele fugiu, que o Sabino foi. Eu lembrei de uma... foi vergonhoso. Sabino e o chileno. Uma hora que a Michelle pegou um de lá, que a Michelle falou assim, vamos voltar pro tema? E puxou o cara pra cá e a pessoa deu uma apavorada. O Sabino faz muito isso aqui. Peraí, mas vamos debater o que você acha sobre o seu Deus aqui dentro da Bíblia. Aí o cara, não, mas eu falei, peraí, mas você não quer debater isso? Tem que debater. O cara levantou e foi embora. Não aguentou, entendeu? Não aguentou. O Antônio também, o Antônio é legal também. O biólogo Henrique, quando a coisa começa, o biólogo Henrique já tá, daqui a pouco ele já tá levantando todo mundo, entendeu? Ele existe a possibilidade, talvez, de eu debater contra o Tassos. Sério? Existe essa possibilidade. Só que aí é que tá, a galera acha que eu sou um ateísta, que eu me importo com o que tá escrito na Bíblia. Tipo, caguei, mano. Eu me importo o que tu faz com a tua fé. Tu quer acreditar que teve cobra falante, tu quer acreditar que na história da criação de Gênesis, seja feliz. A tua crença tá influenciando na minha vida? Bom, agora é um problema.
tá querendo virar lei, aí é um problema. É nesse tipo de debate que eu vou. Assim, não é certo, mas tem um canal aí que está propondo esse debate, eu espero que role, porque é uma pessoa que eu vi umas falas, especialmente sobre comunidade trans, assim, que chamar de abjeto é pouco, né? Mas sobre o Gontijo que vocês falaram, gente, tem um aspecto que a gente não pode ignorar. O Gontijo, ele tem CRP, então ele é um psicólogo. Algumas coisas ele não pode abordar como eu abordo, tá? Porque ele tem um conselho que pode... ele, apesar de ele foi estar num denunciado, ambiente, né? Ele foi denunciado. Então, existe essa... Por causa desse Ele debate? foi denunciado. Não foi nesse debate, não. Foi por causa do outro vídeo que ele fez. Um vídeo no canal dele. Não me lembro. Ele comentou, eu achei que tinha sido por causa do debate, ou logo depois do debate, mas eu lembro que ele comentou que foi denunciado, sim. E ele precisa ter uma abordagem muito mais pacífica, né? Sim. Só que existe uma diferença na abordagem pacífica da abordagem passiva. E eu acho que o Gontijo ele tem uma abordagem passiva no debate. O que eu quero dizer, assim, ele permite que as pessoas conduzam o debate. E ele não busca de volta. Ele nunca traz, assim, ele nunca puxa de volta. Assim, é muito raro ele ver que a pessoa fugiu, foi para um outro lado e tentar puxar de volta. Sabe? Fazer assim, não, mas espera aqui, vamos discutir exatamente nesse ponto aqui. Ele cede para entrar no campo da pessoa. Não sei se é por uma questão justamente dele ser psicólogo e tal, e tentar uma outra abordagem, mas essa sessão eu não concordo com ela em debate, entendeu? Várias pessoas começaram a levar para um lado. Até vou dar um spoiler para vocês, gente. Tem uma hora nesse debate que eu falo assim, quem se fode com imposto no Brasil é o pequeno, não é o grande. E aí eu citei o caso das Americanas, que os caras deram um rombo de 40 bilhões lá, e que o cara continuou sendo bilionário lá, né? Aí a resposta da pessoa para mim foi, mas e o Zanin, que era o advogado deles e agora tá no STF? Eu fiquei assim, aí eu disse, tá boa, porque o que tinha a ver isso? Puta que pariu. Foi tipo assim, o quê? Gente, eu fiquei sem resposta porque eu não sabia o que falar pra pessoa. Eu fiquei tipo, não faz sentido, sabe? Como é que tu dizer que o Zanin tá no STF e justifica alguma coisa em relação ao pobre se fuder mais na questão dos impostos, né? Então, assim, eu acho que a postura passiva no debate atrapalha e faz a gente parecer fraco. Então, o Gontijo, ele é um excelente comunicador, enquanto ele faz vídeo, enquanto ele está tendo uma conversa 1 a 1, mas eu acho que como debatedor ele é muito passivo. E se vocês notarem, vocês sabem que eu fiz um debate em que eu estava ao lado do chileno, né? Não sei se vocês... Sim, lembro. Reagi aqui no canal também. Então, neste debate, eu conduzi muito o debate. As pessoas ficavam filosofismos para lá e para cá, e eu dizendo, tá, mano, mas vamos para aplicação. É ateísta versus cristão, mas a gente não tá aqui para provar Deus. Nenhum dos temas era Deus existe, entendeu? Até porque se alguém quiser debater Deus existe comigo, eu digo, cara, você acredita em Deus? Que bom. Se o Deus existe, eu vou embora. Pronto, acabou. Eu não tenho interesse em debater isso. Sim. Ó o Patinho aí. E aí, gente? Salve, Patinho. Ô, Michele, você gosta de todo mundo. Você mostrou lá no debate lá com o chileno que mostrou ciência e não só filosofia, tá ligado? Isso eu gostei muito. É que o chileno, inclusive, ele falou comigo, ele disse assim, Michele, eu adorei o jeito que você debate, porque se deixar a gente que é só da filosofia ficar debatendo, a gente vai debater só a filosofia. Eu digo, beleza, mas é isso, resolve o quê? Exatamente ali, quando a gente tá falando de atualidade, de política pública, de segurança, de melhoria de vida, como que isso... tanto que eles chamaram um biólogo para dizer que eu falei mentiras lá, né? Então eles fizeram um podcast com um biólogo que é pastor para dizer que eu menti sobre questões sexuais. Só que ao mesmo tempo que o pastor disse que eu menti, ele falou o que eu falei.
Daí foi aquela coisa assim, tá, beleza. Ele ia estar na É só para não aceitar que as pessoas aceitem que veio de você a formulação. Tem que vir de um pastor para o público deles, né? Exato. E Pior aí. que pastor. Puta que pariu. Aí foi. Não, e aí ele ia estar no debate. Ele ia estar no debate, mas ele trabalha em hospital e eu não me lembro exatamente qual é a área dele, mas ele trabalha em hospital e ele não conseguiu liberação mas ele ia estar no debate. E eu já, só para vocês terem ideia, quando ele falou para mim que eu menti, eu disse assim, a gente pode fazer uma proposta. Eu fiz inclusive a proposta pelo canal Spectrum. Se vocês estão tão certos de que eu menti, vamos fazer uma coisa, a gente faz um contratinho em que vocês me provam que o que eu falei é mentira, e eu dou para a obra de vocês, da igreja de vocês, eu tiro da minha poupança, se eu tiver que vender meu carro, faço, e dou 10 mil reais para vocês. Só que se for o contrário, vocês doam 500 reais, então uma relação 1:20, ou 1.000 reais, eu não me lembro, 1:10, que seja, para que eu doe para uma instituição de caridade. Fechou? Eles negaram. O que seria o assunto, Michele? Que eu disse que o ser humano não é só XX e XY. Pô, mas isso tá na biologia. Tá correto. Que não é só... Existem inúmeras síndromes sexuais, síndrome de Klinefelter, de Turner, de Jacobs, tem XXY, XYY, super machos, super fêmeas. Tem inclusive pessoas com o cariótipo masculino e a organização sexual feminina. Porque não tem SRY, ou tem acessibilidade androgênica, tem uma série de coisas. Então, tipo, eu sei que não era mentira, mas eu não entendi por que eles quiseram dizer que era mentira, entendeu? Inclusive, isso está sendo discutido. Lá, ele falou, hoje em dia está sendo discutido aqui sobre a questão do sexo ser binário ou não. Porque isso bimodal, foi definido aqui, ó. O sexo ainda é binário. E aí eles discutem aqui. É um artigo de perspectiva, tá? Mas não é um artigo embasado somente em vozes da minha cabeça. É um artigo que traz referências aqui, falando sobre essa questão aqui do sexo. Por que o sexo foi considerado binário? Ele começa simplesmente com a identificação de genitália. Essa caracterização começa somente com a identificação de genitália. E, Rodrigo, o pessoal esquece também que a formação cromossômica é um espectro. Você tem, de fato, uma quantidade de cromossomos que sempre vão ser a mesma, né? Que são 46 em pares de 23. Mas o pessoal esquece que é um espectro. Então, tem mudança, tá ligado? Tem síndromes, tá ligado? E, tipo... Isso já está provado diversas vezes, tá? E o pessoal esquece também que, mesmo se o sexo fosse binário, gênero é completamente diferente. E um homem e mulher é uma questão social. Sim, gênero é questão social. Macho e fêmea é questão biológica. Fala, Nicolai. Oi, Michele, ótima noite. Hello. Minha conterrânea. Eita. Eu nasci em Santo Ângelo. Olha. Eu sou lá das Missões. Eu nunca fui a Santo Ângelo, mas o mais longe que eu fui pro interior do Rio Grande do Sul foi resgatar aqui hoje a minha esposa em Caxias do Sul. Fui lá catar em Caxias do Sul. Eu morei em Caxias do Sul. Eu sou ateu, né? Eu morei em Caxias do Sul por 2 anos. Mas eu pedi para Deus, me tira desse lugar. Que gelo, que lugar frio. Diz que Curitiba é a cidade mais fria do país, mas não é. E a Serra Catarinense são as mais frias. Santo Ângelo, você não perdeu nada de conhecer. Não perdeu nada. Tá? Nicolai é foda. Nicolai é da hora. Nicolai é da hora. Que figuraça. Ô, Nicolai, já foi para Porto Alegre? Oi? Já foi para Porto Alegre? Michele, eu sou das antigas em Porto Alegre, dos anos 90, farrapos, as cafetinos, as travas lá. Meu amigo mora lá. No passado. Agora na São Carlos que elas ficam, né? E
Eu já fui trans com 16 anos em Porto Alegre, só que daí todo mundo zoava de mim, que eu era seco, magro. Uma vez eu peguei o busão de Porto Alegre até Alvorada, Jardim Aparecida. Imagina a cena, eu de travesti com 16 anos, pintinha na Madonna aqui, e os caras me secando no ônibus, me querendo, ó, me dar uns burros. Minha mãe mora lá no Jardim Aparecida, em Alvorada. Caraca. Alvorada. Alvorada é uma loucurinha. Alvorada é meio loucura. Alvorada é nada muito. Mas, gente, ó, vou aproveitar quase uma hora. Eu realmente viajo para São Paulo hoje. Vou passar o final de semana em São Paulo. Eu tenho 2 gravações para fazer. Uma delas é um debate no modelo do Arthur Duval, né? Em que eu vou estar na roda debatendo com outro desses aí, desses desqueridos, porque a pessoa exigiu que fossem ativistas LGBT. Cara. Então tá, né? Ativista LGBT que é... Pessoas militantes, que nem eu, que militam por direitos da comunidade LGBT e tal. Mas contra você? Não. Esse cara, ele é contra o ativismo LGBT. E ele queria debater contra 20 ativistas LGBT. Sério? Eu entendi. Vai ser beleza, hein? Vou te falar, cara. Vai não, Michele. Se poupa, Michele. Vai não. Já sei que vai vir. O canal já... O canal já pagou minha passagem. Não, tem que... tá de boa, então, mas... Mas daqui a pouco vai ter o quê? É um bigodista para nós, entendeu? Para depois a gente reagir aqui, entendeu? Como é que é? Mas daqui a pouco vai ter o quê? Vai ter um bigodista por nós, pô. Pra gente poder de rua, competir Ô, Michele, eu espero que você seja a última a sentar para falar com ele. Porque se você for a primeira, acabou a festa. Vai ser que nem as lutas do Tyson, vai durar segundos. Poucas ideias. Eu não sou muito de primeira, justamente porque eu gosto de dar tempo para as pessoas falarem, né? Estudar. E eu também quero que elas tenham tempo de apresentar os argumentos delas, né? Mas assim, eu acho importante, de novo, é que nem eu falei, né? Eu acho importante eu estar nesse tipo de debate para comunicar com o público dessa pessoa, né? Então, assim, eu tô indo justamente para isso. E eu, como diz Jones Manuel, né? E vocês devem ter ouvido isso. Pessoal, essa galera já tem a plataforma deles. É a gente que não tem. Isso. Então, eu que vou no espaço que eles já têm para conquistar. Agora, vocês pegam essa live de hoje aí, esse episódio do Spectrum, deu 5.000 pessoas concorrentes assistindo. Eu nunca imaginei que um debate comigo ia chegar num nível desse. Só que, por exemplo, aquele modelo deles, o Zona Neutra, aquele 3 contra 3, o episódio que eles têm mais visualização é aquele que eu participei com o chileno. Caraca. É aquele que tem... E assim, tipo, gente, eu bati agora 60 e poucos mil no Instagram. Eu não sou uma influenciadora do tamanho do... 60 mil, gente. Meu tio te segue. Oi? Caramba. Meu tio te segue. Meu tio até o nome dele é Bernardo. Inclusive, dá um salve pra ele se puder. Salve, Bernardo. E aí, você vê, 5.000 para uma pessoa do trans, acima dos 40 anos, né? Tô com 45, que confronta as ideias com ciência, com um debate mais lógico, menos emocional, sem gritaria, quebra completamente o que a galera espera, né? A galera espera justamente uma pessoa menos politizada, menos coerente na sua fala, e aí por isso que eu tô, é uma estratégia do Jones Manuel. Chegou um momento que eu disse assim, eu não vou mais falar com fascista, não vou falar com esses caras, com esses extremistas de direita. Hoje eu só digo assim, eu não tenho amigos desse lado,
mas se eu tiver que sentar para debater com eles, eu debato. Mas acabou por ali, entendeu? Terminou o debate, vira as costas, cada um pro seu canto, que eu não quero nem tomar contar. cafezinho, comer bolo lá na cantina, não. Acabou. Na verdade, lá na gravação precisa, porque quem paga a comida é o canal, então todo mundo meio que senta junto, né? Ali eu não tenho como evitar, mas eu fico ali na minha, pego minha comidinha ali, bato um papo sobre o debate, né? Ô, Michele, com o Tassos, acho que a galera que vai concordar, o Rodrigo vai concordar comigo. Se você quiser botar ele para correr, é só você levar a Bíblia. Ele correu da Bíblia. Leva a Bíblia e fala, vamos discutir isso aqui, ó. Vamos discutir isso aqui, a Bíblia. Pronto, ele vai correr. Ele vai dizer que tem um compromisso, não vai poder debater contigo e vai sair correndo. Mas ele vai vir com o papo de exegese, hermenêutica. Ele sempre vai vir. Alguém falou em Boró? Ele sempre fala desse negócio. Ó, Boró. Boró, Michele, ele correu do Sabino justamente porque o Sabino queria discutir a Bíblia dentro de uma hermenêutica, de uma exegese. Ele correu por isso. Tassos versus 30 Bíblias. O pessoal de cosmologia, sabe? Criacionismo. Ó, o Sabino já botou 2 para correr. Foi ele e o outro foi o Cogos. Lembra do Cogos também? Perdeu a linha. Nossa, foi muito engraçado. Gente, todo mundo sabia que é horrível, gente. Sua mãe morreu. Cara, o dia que o Sabino estava numa live, não sei se foi a do Antônio, ele falou assim: eu vou debater com o Paulo Cogos, e eu estava na live, eu fiz assim: você vai debater com quem? Com o Paulo Cogos. Eu peguei e falei assim, ó, cara, isso aí vai ser uma trombada de uma Scania no Fusca 147. Já estava previsto, cara. Eu falei, vou pegar uma pipoca, vou deixar ali só para ver, cara. É desse jeito, cara. Foi um negócio assim que eu falei, vamos ver até que hora que vai isso aqui, cara. Foi papo, só foi bordoada, cara. O cara perdeu a linha, cara. Ah, você tá falando da minha mãezinha, mas tua mãe morreu? Quando ele falou Nossa Senhora da Aparecida, minha mãe morreu. Você tá falando da minha mãezinha, tua mãe morreu? Nossa, ele perdeu a linha. Cara, ele não, ficou Cogos é sem noção, louco. Ele ficou muito louco, cara. Eu levantei. E depois daquela lá, ele deu um tempo. Você pode ver que ele não tá aparecendo mais. Né? Voltou há pouco, começou a aparecer de novo agora há pouco. E depois ele tomou outra paulada, entendeu? Ele também já tinha tomado uma bordoada do Antônio também. O Antônio já tinha dado uma invertida nele também, né? Mas aí... E depois ele a do professor Sabino foi aquela de, olha, mano, vai procurar um planeta que tenha condição para se habitar, cara, sai do sistema aqui, cara, some do mundo, cara, porque foi uma vergonha, cara. Ali é pro cara nunca mais voltar pra live, cara. Não é pra sair nem na rua. Nem na rua. Mas, gente, eu digo para vocês, meu objetivo nunca é fazer uma pessoa correr de um debate, o meu objetivo é fazer... Inclusive, eu perdi um processo na justiça porque eu não corri de um debate, tá? Eu processei a Ana Campanholo e Nicolas Ferreira por transfobia e eu perdi o processo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região porque, segundo... Detalhe, eu não fui nem debater com eles, tá? Eu tava debatendo com outras pessoas e eles entraram na live assim depois, tá? Mas segundo a justiça, eu sabia as posições deles e, portanto, não deveria ter debatido com eles. Então basicamente assim, ó, se vocês forem entrar num debate sobre racismo e a pessoa for racista contra você no debate, teoricamente a lei deve proteger esse racismo, entendeu? Caraca! Que absurdo, cara. Lindo! Voltamos aos absurdos da lei brasileira. Imagina se fosse pena de morte. Eu pensei nisso agora. Gente, é um absurdo, velho. Eu perdi. Não, Carlos, não. Não, e é super bom, é isso mesmo. A gente está aqui para isso, né? Então, cara, é a zoeira só. Tu já viu os comentários do ex-prefeitista? Cara, olha, é cada um, meu irmão. Vou te contar, velho. Não me comprometa, não. Agora eu vi ali uma pessoa no chat, ex-prefeitista. Aqui a galera cria multiversos, sabe?
eu tive aqui um multiverso amplo, que é o umbandista, o flamenguista, tem uma série de istas que eles colocaram ali no chat. Não tem, não e tem eles pegavam a minha transexualzista? foto. Não tem a transexualzista? Vai ter que ter a transexualzista, vou criar aí. Não, quem faz isso é o Curtis aqui, ó. O Filosofia de Boteco, ele às vezes sobe aqui na live e coloca a minha imagem vestido de Mamãe Noel, beijando o Papai Noel. Ele Meu coloca... Deus. Fica um terror isso, fica um terror. Ele fez o Otângelo também de menina. O veião, meu velho. Ele já misturou a minha foto com a da Angelina Jolie. Meu Deus. Okay. Eles pegam a foto da gente assim e ficam criando esses multiversos. Aí eles já criaram muito. Agora estão criando multiversos para o Kurt, estão criando para o Zanon também. E na live do Lino, de vez em quando vai Jesus e Satanás, né? Isso. Então fica uma Jesus loucura. tá mó caloteiro lá. E o cachorro do Supremo. E o cachorro do Supremo. O Supremo é ótimo. Supremo, como assim? É o Xandão, porra. Xandão aparece lá, parece Jesus, Satanás e o cachorro do Supremo. Fala, Patinho. O Jesus lá no Lino é mó caloteiro, mano. Ele falou que vai doar pro Lino, não doa nada. Quem doa é Satanás, tá ligado? É só o Satanás que doa. Por isso que eu falo pra ele, Jesus, eu não gosto de você, só gosto de Satanás. Jesus caloteiro lá, mano. Tem o Richter, que é o Satanás afrodescendente, né? O Richter. Coitado do Richter, cara. Satanás afrodescendente. Mas ninguém vai ver o Jefferson. O Jefferson é um velociraptor. O Jefferson. Se um bandista tiver aí, dá um oi aí na live. Cara, é muito engraçado. O pessoal começa a criar esses multiversos e vários links aqui. Teve até o Eberlista. Eberlista. Teve o Jaquetista. Não sei se você conhece esse. Inclusive, ele deu esse moleque aí deu um strike aqui no meu canal. Que eu faço isso. Eu faço react. Ele faz react também, só que aí ele achou por bem dar um strike. Só que tinha meio que um acordo de cavalheiros, né? Que, olha, eu respondo aqui, ele responde lá, cada um faz o seu ali. A gente discorda, mas não vai tentar um derrubar o canal do outro. Só que ele foi lá e deu um strike aqui no canal. Do nada. O Rodrigo também mas foi o seu e foi mais de quem? Foi você, foi o Jaime e foi mais um, né, que tomou strike. E o Rodrigo tá amenizando, porque o cara não, ele sempre falava supostamente, né, mas ele não era tão legal assim, não. Supostamente. Né? mas ele deu um strike porque você reagiu a um conteúdo dele, é isso? Isso. Nossa senhora. Mas ele esperou o humanista reagir 4 vezes para poder. Foi o universo. Foi a 4ª vez que ele foi lá tentar dar strike. Né? Ele deu strike no canal do Universo Astronômico. Também. Ó, eu vou dizer para vocês. Olha só isso daqui, ó. Aquele vídeo lá, né? Desce o cu pra mim, é foda. Não, esse é o pior de tudo. Já falei. Proctologista desce o cu pra mim. Falar nisso, Rodrigo, você tem que marcar consulta com ele. Ele não tem certo. De vez em quando ele lembra, Rodrigo, você não marcou sua consulta ainda. É esse mês, né? Novembro Azul. Já tô com 41, né? Já tô com 41, já tá na idade. Novembro Azul, atenção, homens da live que passou dos 40 aí, ó. Eu já passei, eu já fiz. Novembro Azul, leve o seu precioso anel para ser examinado. Eu já passei 6 anos de idade. Detalhe, se caso você acha que isso é uma coisa afrontosa, que você não conhece o seu médico, faça como eu fiz. Pegue o zap do seu médico e todo dia mande um bom dia. Bom dia, doutor, como é que o senhor está? Como é que está passando? Semana que vem estaremos juntos. Assim você vai criando um vínculo de intimidade com ele. Todo dia um bom dia, manda coraçãozinho, não tem problema. Aí depois um belo dia lá, fala pro doutor, você tem compromisso no final de semana, se o senhor não tiver nada para fazer, a gente pode pegar um cineminha.
Cada um com as suas técnicas, né? A Michelle apresentou uma técnica de debate aqui, o Cirblade está apresentando uma técnica. Aí você pega o contato com o doutor e assim você vai pegando um vínculo de amizade com ele. Mas vamos lembrar também, velho, que quem passou dos 45 anos é bom realmente fazer, porque tá matando pra caramba por aí. Porra! Ô, Zanon, Enfim, o que tá matando, sabe o que é? É a ignorância. Exato. Tudo a ignorância que tá matando os caras. Eu vou fazer isso, o médico vai lá. Vai te lascar, mano. Entendeu? Mas, Michele, antes de você sair, desculpa a pergunta, mano, mas eu posso ser seu amigo? Só vou suportar 30 minutos nesse exame. Qual é a pergunta? Fala, já uma hora. Não, eu só ia perguntar pra Michelle se posso ser amigo dela, porque eu gostei dela. Pode, manda mensagem lá. Eu já digo para todo mundo, eu adianto. Gente, pelo amor de Deus, não esperem que eu seja uma pessoa que responde toda hora. Eu trabalho 15 horas por dia, tá, galera? 15 horas por dia. Então, tipo assim, eu respondo quando dá, tá? Mas assim, a pessoa me manda uma DM, alguma coisa, eu tento responder. Claro, hoje, que nem agora deu o episódio ali, eu tô com umas 70 DM. Eu não vou conseguir responder as 70. Não, eu só... Fica meio que perdido ali, né? Eu só quero ser seu amigo, não quero ficar enchendo o saco. Não, eu só digo isso porque, gente, já teve gente que brigou comigo para eu não responder na hora a pessoa. Eu disse, vocês estão loucos, galera? Pelo amor de Deus, né? E outra, gente, é tudo no tempo da gente, não no tempo da pessoa. Eu trabalho com eventos críticos na empresa, então tudo que pode impactar a marca ou financeiramente a empresa cai no meu colo, né? Então, tipo assim, eu não tenho muita opção de eu brincar com isso, né? Só vou dar não um spoiler, mas contar um negócio de bastidores para vocês que acabou não rolando. Tem um tópico no debate que eu acabei tirando, porque, gente, o pessoal tava tão fraco que eu decidi dar 2 tópicos de graça para eles. Mas de graça, assim, para eles conseguirem sair bem. Um dos tópicos era, o Spectrum divulgou, então não tem problema falar. Um dos tópicos era a direita se diz a favor do povo, mas quando importa só vota contra o povo. Esse foi um dos tópicos, tá? Foi de graça. Qual era a missão deles? Defender a direita. Eles passaram os 25 minutos atacando a esquerda. Ninguém conseguiu defender, nem tentou defender a direita. Foi só atacando a esquerda. Isso é lindo. E o outro tópico foi isso, tópico dado, para eles irem bem. Então, tu imagina, para eles irem bem. O outro foi que, sem a religião, eles não conseguem justificar o ódio que eles propagam e que disfarçam de amor, né? Que é aquilo que atacam direitos das pessoas, atacam a vida das pessoas e tal. Mas você sabe qual era o tema que eu não botei? A direita provoca um negacionismo científico, assim como o partido alemão fez. Caralho, pô, tinha que ter posto essa. Eu tinha que ter posto, mas vocês estão vendo o nível do debate que é? Cara, ia ser uma gritalhada, uma aberração, porque eles iam dizer que eu tava comparando eles com o nazista, né? Sendo que, na verdade, eu só tô dizendo que o nazismo negou a ciência, assim como a nossa direita nega, entendeu? Claro, você tá comparando. Ô, Michele. Ontem eu coloquei um tema aqui na live, ô Michele, e já gerou polêmica. Já teve uma pessoa que subiu aqui na live e achou ruim por conta do tema. O tema era o seguinte: o cristianismo é a favor ou contra o sacrifício humano? O tema da live de ontem. E aí acharam ruim o tema. Ah, não, você está colocando uma pecha de sacrifício humano em cima do cristianismo. Eu falei, não, é uma pergunta. É uma pergunta? É uma pergunta. Está em aberto. Você pode me convencer do contrário. Fique à vontade. Entende? Só que ainda falaram que eu estava botando uma pecha. Né? Sinceramente. Isso que a Michelle estava falando sobre o negócio do nazismo aí, tem uma coisa. Outro dia eu escutei, acho que foi o Helder Maldonado que falou outro dia nos Galãs Feios, ele falou um negócio lá. É assim, eles até concordam com a prática, só não pega bem o nome.
Você entendeu? Mas Os nomes são o problema. mas é bem parecido. Então, o problema é o nome que se dá. Gente, para finalizar, a prática eles gostam. para finalizar, para eu O poder ir problema é o lá nome. arrumar minha mala, sabe o que eu acho muito engraçado? A galera essa se chama de patriota. Eu digo assim, mano, quando é que você fez uma defesa da fauna e da flora brasileira? Que é uma das Nossa, é verdade. características do patriotismo, né? Porque você tá defende na o bandeira, agronegócio, normalmente tá lá, eles defendem o agronegócio. gado. Eu digo, bom, então Eles se se defende o defendem, agronegócio, não é eles defendem o patriota, gado. É o cara. Não, patriota. É o gado. Pronto, não tem como ser patriota e defender o agronegócio, porque justamente o agronegócio destrói a fauna e a flora. Aí os bichos se batem tudo, mas o patriotismo não é sobre isso, mas porra, não é sobre defender os símbolos nacionais, defender os animais da nossa terra, defender as florestas da nossa terra, defender o verde, não é? Vamos tirar o verde da bandeira, vamos botar o vermelho logo. Não, e ainda... Não, mas tem que ter listrinhas e estrelinhas. O vermelho só entra na bandeira assim, se tiver listras, listrinhas e estrelinhas. Tá? Não, aí vermelho, azul e branco. E eu até hoje odeio que ensinam pra gente que o verde é as nossas florestas, não sei. Filha da puta, aquilo lá é da porra do Império. Carochinha, né? Carochinha mesmo. Que babaca. Por isso que eu digo, gente, quando a pessoa acha que terminou o ensino fundamental e o médio, acha que sabe muita coisa, eu digo, querido, é efeito Dunning-Kruger, você tem que estudar mais, para daí ver que você não sabe muito, para daí começar a aprender mesmo, e aí começar a saber um pouquinho, entendeu? Nossa, me explodiu a cabeça a primeira vez que eu vi. Que é símbolo do Império? Gente, vocês não têm ideia. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei, não pode ser. E aí eu fui lá, vi a bandeira anterior e eu fiquei, filhas da puta, né? Conseguiram enganar todo mundo e ainda criaram uma cultura de dizer que é da porra do verde. Tiraram a coroa e meteram o globo ali no meio. É uma loucura. Mas, gente, vou me retirar aqui que eu preciso terminar de arrumar minha mala. Amanhã tem viagem e é um final de semana bem corrido. Agradeço aí o espaço que vocês me cederam aí para essa conversa. Desejo uma boa live. Gratidão pela presença. Um bom final de semana para vocês. Michele, obrigado pela presença aí. Seja bem-vinda. Quando quiser aparecer, fica à vontade. Já me inscrevi aí embaixo para aparecer quando tá em live. O link tá sempre aqui disponível. Geralmente eu faço lives assim, link aberto, entra todo mundo, conversa, bem democrático o ambiente. Quando os temas são mais relacionados à parte científica, costuma ter inclusive cristãos aqui, umbandistas, tudo mais aqui na live, porque eu não prezo muito por ser apenas ateu para poder estar defendendo um ponto de vista lógico e racional. Eu vi muita coisa bizarra dentro do ateísmo também, muita gente defendendo coisa estranha, ateu que é criacionista, ateu que é terraplanista, ateu que é antivacina. Quando as pessoas passarem a entender que ateísmo só se refere a não acreditar na existência de deuses, ausência de fé, e que o resto gente, tem ateísta místico, tem ateísta que joga tarô, que acredita na astrologia, que acredita na astrologia, né? Mapa astral. E tá tudo ok, entendeu? Tipo assim, só que não me coloca no mesmo balaio porque eu sou uma ateísta cética. Da onde veio o meu ateísmo tem muito a ver com a avaliação de provas, né? Aqui avaliação de evidências. Aqui de vez em quando sobe até crente que diz que combate a pseudagem. Mas existem muitos crentes, muitos cristãos que fazem divulgação científica aqui no YouTube. Isso não é nenhuma novidade. O Bruno e a Amanda, do canal Zomundo, inclusive, eles são evangélicos. E tá tudo bem. Eu amo a pessoa que faz essa divisão da ciência e da religião. Porque, eu não sei se vocês já assistiram, e lá vou eu me estender de novo, mas enfim. O Neil deGrasse Tyson, ele deu uma vez uma palestra falando sobre ateísmo, e ele falou assim, gente, vocês estão focando no lugar errado.
para falar de ateísmo. Porque ele fez um gráfico e ele mostrou que dos PhDs que nós temos hoje nos campos da ciência ali, da física, da química, de todo o estudo que nós temos de evolução e tal, 7% deles são religiosos. Então, se tu não consegue convencer esses 7% de que não existem evidências para a existência de Deus, por que tu tá focando aqui embaixo? Se o teu argumento não convence os caras que estudaram a vida inteira pra caralho sobre a ciência, e eu tô falando de cientista que não mistura as duas coisas, eu só tô dizendo que eles acreditam em Deus. Mas se tu não consegue convencer esse povo, qual é a tua chance de tu convencer o daqui de baixo? Ele disse, querem convencer o daqui de baixo? Foca nesses 7%, porque no dia que vocês conseguirem convencer esses 7% de que não existe evidências para a existência de deuses, aí vocês vão ter mais chance lá no restante. Até convencer esses daqui, tem chance nenhuma. Porque lá embaixo é mais raso, né? Da onde vem a fé. É mais da cultura. Mas e daquele cara que o cara é PhD em uma área do conhecimento, gente? Tipo um médico, por exemplo, faz uma cirurgia. Só que e assim, a religião ela toca num âmbito diferente da questão da questão científica. Ela toca na parte emocional. Ela toca muito na parte emocional. Então tem muito da construção de como você foi criado. Uma memória afetiva de pais, avós e tudo mais. E você tendo essa familiaridade, às vezes, as pessoas conservam determinada crença por tradição. Inclusive, tem alguns amigos que sobem aqui nas lives, como o Diógenes. Diógenes não, o professor Celso. Eu confundi por causa da barba. Muito parecido. Eu fiquei, o professor Celso. O Diógenes subia nas minhas lives, que ele é bem da pá virada, assim, o queridinho. O professor Celso, ele se diz católico. O professor Celso se diz católico. Mas ele diz que é um católico por tradição. Às vezes, a questão religiosa em si, essas pessoas elas nem estão muito ligadas, não estão muito a fim de raciocinar se aquilo dali é verdadeiro ou é falso. Ela só está a fim de manter a tradição. Aquilo dali está assim desde sempre. Então ela se auto-intitula católica, ela se auto-intitula cristã. E assim, para ela sempre foi dessa forma, ela não vê o motivo para... E qual é a falácia lógica de dizer que sempre foi assim, então deve permanecer assim? Pela tradição. Isso. Ô, louco. Gente, um beijo para vocês. Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, você assim. Até mais. Um abraço. Tchau. Aí, ó, canal da Michelle. Se inscrevam lá. Caralho, Top foda, demais, cara.